E hoje nós vamos continuar essa série tratando o tema moderação diante das adversidades. Por isso eu quero convidar para que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 5. E vamos ler dos versos 8 a 11. 1 Pedro, capítulo 5, de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 5, do verso 8 a 11. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Leia comigo 10 e 11. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Queridos, assim como os fatos que nós citamos aqui no começo do culto, né? Citamos alguns fatos marcantes dessa semana. E quando a gente cita cada um deles, é uma adversidade, né? Uma adversidade que surge na nossa vida. E uma característica muito comum da adversidade é que ela sempre chega na nossa vida de surpresa, não é assim? A adversidade, ela não agenda, ela não tem um convite para chegar, ela não agenda uma data contigo, né? Ninguém é capaz de parar e se preparar certo de que naquele dia, naquele exato dia, o problema vai chegar, vai se apresentar. Por mais que nós façamos previsões, por mais que a gente tente fazer seguros, investimentos, guardar o dinheiro debaixo do colchão, a gente não sabe o dia certo que a adversidade vai bater na porta. Ela simplesmente vem. E como ela vem? Às vezes ela vem por uma palavra que a gente não estava esperando. Vem de uma forma simples, né? Mas muito forte, uma palavra. Às vezes ela vem por causa de um diagnóstico. Ela vem por causa de uma perda. Às vezes ela aparece por causa de um ataque espiritual nas nossas vidas. E essa é a característica da adversidade, do problema. A adversidade ela é mal educada. A adversidade ela é inconveniente. Ela chega sem pedir licença. E quando ela chega, ela invariavelmente revela o que há dentro do nosso coração. Alguns entram em pânico quando a adversidade chega. Outros paralisam totalmente, não têm reação, né? Não conseguem ter uma reação diante daquela situação. Outros perdem a esperança, caminham numa tristeza profunda. Alguns reagem de forma impulsiva. É o contrário, né? Daqueles que paralisam e não conseguem uma ação. Outros são capazes de reagir de forma impulsiva, mas que também nem sempre é adequada. Tomam decisões apressadas. Às vezes, por conta dessas decisões apressadas, criam mais problemas. A verdade é que poucos de nós conseguimos nos manter equilibrados diante dos problemas. Poucos de nós conseguimos nos manter sóbrios. Poucos de nós conseguimos nos manter confiantes. E é exatamente esse o cenário que a palavra de Deus nos convida. Nesse texto que a gente acabou de ler, o apóstolo Pedro, ele estava escrevendo aos crentes perseguidos daquela época. E por isso ele passa algumas orientações que são muito preciosas para a vida daqueles crentes, né? Para que eles pudessem enfrentar toda aquela situação com moderação. E enfrentar com moderação não é enfrentar como alguém que ignora o sofrimento, que ignora o problema, que fecha os olhos, finge que não está acontecendo, mas enfrentar como quem sabe que o Senhor reina acima de cada uma das adversidades, que o sofrimento é passageiro e que a graça de Deus
é a única capaz de nos aperfeiçoar, de nos firmar, de nos fortificar, de nos trazer fundamento, de nos fundamentar. É isso que diz o verso 10 que a gente acabou de ler. E por isso eu gostaria de meditar com você hoje sobre essa faceta, vamos dizer assim, da adversidade, da moderação, que é a moderação diante da adversidade. Isso eu quero, desde já, estabelecer aqui e falar com toda a convicção do meu coração que moderação diante das adversidades não é questão de luxo, não é característica daquele que é capaz de suportar ventos maiores que os outros, não. Moderação diante da adversidade é um chamado para todo aquele que pertence a Cristo Jesus. É um chamado, é um convite que nós recebemos à luz da palavra. E a proposta cristã é justamente viver com a mente clara, com um coração firme, apesar do caos. Não porque a gente carrega uma ética melhor no coração, não porque somos pessoas melhores do que aqueles que estão à nossa volta, não é nada disso. Mas é por ter certeza onde nós estamos ancorados, onde nós estamos firmados. A proposta cristã é que nós vivamos ancorados na soberania, na graça de Deus. Então, nessa pequena reflexão, avaliando os versos que nós acabamos de ler aqui, nós fazemos 4 perguntas e a gente tenta responder perguntas simples que estão no texto, muito, muito claras, mas que eu gostaria de, junto com vocês, meditar por esse tempo. E a primeira pergunta é: qual deve ser, então, a nossa postura? Observe o verso 8, como ele começa, né? Sede sóbrios e vigilantes. Essa é a resposta. Qual deve ser a nossa postura diante da adversidade? Que sejamos sóbrios e vigilantes. Repare que o verbo aqui, né, ele está no imperativo, ou seja, ele expressa, né, uma ação contínua, algo que deve acontecer. Sede, sóbrios e vigilantes não é uma coisa eventual, né? É uma postura. E a origem dessa palavra, né, sóbrio, que é traduzido como sóbrio aqui, na verdade tem a ver originalmente com aquele que se abstém do vinho. Mas, assim como no nosso português, né, várias palavras vão tomando o seu sentido, né? E o sentido, ele foi tomando essa característica de manter a mente clara, manter a mente autocontrolada, manter a vida livre de confusão. Ou seja, aqui aponta para uma disciplina mental, mas também espiritual, que faz contraste total com qualquer sentimento de desespero, de imprudência que a gente possa viver. A palavra vigilante tem a ver com nós estarmos despertos espiritualmente, atentos às ciladas do inimigo. Para que a gente fique mesmo atento ao que está acontecendo, atentos ao que está à sua volta, percebendo que talvez caminhos que você esteja traçando, planos que você esteja seguindo, palavras que você esteja ouvindo, podem ser ciladas, podem ser questões que amanhã se tornem adversidades. E de que formas, então, a gente pode viver uma vida de vigilância? De que forma deve ser essa postura de vigilância? A vigilância, ela vem de diversas formas para a nossa vida prática. E a primeira delas que eu quero falar, que é muito comum para a nossa vida, é que nós devemos ser vigilantes ao consumo dos conteúdos que nós consumimos. Seja criterioso com aquilo que você assiste. Seja criterioso com aquilo que você ouve. Evite conteúdos que esvaziem a sua fé. Evitem conteúdos que incentivem você a impureza. Ou então, conteúdos que alimentem a sua ansiedade. Eu tenho certeza que eu e você aqui já sentimos isso alguma vez. Em algum conteúdo que você esteja consumindo, que aquilo não bate bem, né? Não bate bem. Eu e Lília,
A gente tem um exemplo muito claro de uma série que a gente parou um tempo atrás para ver. Não vou nem falar para não gerar polêmica aqui, né? Falou série, aí já vem o pessoal... Oh! Mas teve uma série que a gente foi parar para ver. E sabe quando termina o capítulo e você fala assim... sabe? Ai, não caiu bem. Não caiu bem. Tranquilamente. Qual foi a nossa opção? Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. É conteúdo que não edifica. Pastor, o que você anda vendo? Não era nada demais não, gente. É uma série muito conhecida, que certamente muitos de vocês viram, por isso que eu estou falando aqui. É uma série muito conhecida, mas que pra gente não sabe. A gente sabe que aquele sentimento assim não está edificando. Não está edificando, não tá agregando. Pelo contrário, a gente sai com aquele sentimento de... Ai, nossa, esses personagens passam por umas coisas assim que a gente fica, né? Só que essa é a crista da onda, né? Essa é a ponta alta do iceberg. Muitas vezes a gente consome conteúdos que a gente sabe que faz mal. Conteúdos que aprisionam o nosso coração. Quantos e quantos, nas conversas pastorais, a gente vê que estão aprisionados na prisão da pornografia, por exemplo. Infelizmente, é um consumo extremamente comum na vida mundial. Não é só na vida do brasileiro, nem do crente de Macaé, não. Infelizmente. Esteja atento às influências das redes sociais na sua vida. Teve um estudo americano do ano de 2021. Olha que estudo interessante. O título desse estudo é O papel da inveja na ligação entre o uso ativo e passivo das mídias sociais e o funcionamento da memória. Vou ler de novo, né? O papel da inveja na ligação entre o uso ativo e passivo das mídias sociais e o funcionamento da memória. Alguns dados breves para vocês entenderem qual é o que o estudo apurou. Que o uso das mídias sociais foi associado proporcionalmente a um maior nível de inveja entre as pessoas. Ou seja, quanto mais se consumia, quem mais consumia, proporcionalmente era mais invejoso do que o outro. Mais ainda, agora vai pegar muito vocês, que o uso de mídias sociais está ligado a falhas de memória no cotidiano. Né? Falhas de memória no cotidiano. E por que isso? Porque a gente se alimenta do fast food vai enchendo o HD, né? A mente, com esses conteúdos. E o que importa vai ficando de fora mesmo. Por isso, queridos, de que formas nós podemos estar vigilantes? Vigilantes ao que entra, vigilantes ao que sai, vigilantes no falar, vigilante nas tentações pessoais, vigilante sobre a sua vida com Deus, a sua vida cristã, vigilante sobre a sua espiritualidade, sobre o seu coração, vigilante sobre a sua vida na igreja, vigilante no seu cotidiano, ou seja, esteja atento às situações que podem ser armadilhas na sua vida. Aproveite melhor o momento da adversidade que talvez você esteja vivendo para justamente fortalecer a sua fé, para que você caminhe mais perto com o Senhor, para que você se aproxime e não se afaste de Deus. E por que tudo isso? O verso 8 continua. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. Ou seja, o inimigo não dorme. O inimigo não descansa. O inimigo não brinca. E isso deve ser considerado na sua vida cristã. Porque às vezes nós vivemos uma vida achando que está tudo bem do lado de lá, né? O problema é meu aqui, vou vivendo minha vida do meu jeito. Mas não, irmãos. Não, o mal está batendo a porta, ele tá fazendo novas estratégias, ele não dorme, não descansa, não desiste. Ele não brinca em serviço, ele está o tempo todo querendo minar a sua vida, o seu coração, seu casamento, a vida dos seus filhos, a sua família, as suas emoções. A todo instante nós estamos sujeitos às investidas. Mas o cristão, ele não deve entrar em pânico. O cristão, ele deve sim se manter equilibrado, ou seja,
nas adversidades, meus irmãos, a gente não age por impulso, nem paralisa pelo medo. O convite da palavra do Senhor para nós é que a gente mantenha a mente sóbria, os olhos espirituais bem abertos. Então, qual deve ser a nossa postura? Sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Mas o texto continua. E a segunda pergunta que a gente faz ao texto é: onde nós, então, devemos estar apoiados, ancorados? Onde a gente deve estar firmado? E o verso 9, ele diz: esteja firmado na fé. Resistir-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, gente, Pedro está dizendo isso aqui. Eu me lembro muito do meu pai com isso. Muitas vezes eu chegava para meu pai, um menino ainda, e falava assim: pai, mas está acontecendo isso. Ele falou assim: você acha que é só com você que isso acontece, meu filho? Você acha que isso é coisa só sua? Isso é coisa que acontece na vida real. É assim mesmo. É assim mesmo. E Pedro está falando exatamente isso. Ó. Fique certo que os outros irmãos também estão passando por esses problemas. Outras famílias também estão passando por esses problemas. Mas uma lição que fica clara aqui é que a moderação, ela não é uma atitude passiva, nem de desespero, mas equilibrada e de firmeza. Uma atitude equilibrada e de firmeza. Nós acabamos de cantar uma canção aqui que fala sobre isso. Nós começamos o culto dessa noite dizendo: lutamos com armas de fé e nada irá impedir enquanto adoramos. Esse é o convite do Senhor para nós. Nós não resistimos com as nossas forças, mas na fé, na confiança no Senhor e na certeza de que esse Deus ao qual nós nos apoiamos, nós nos ancoramos, nós nos firmamos, esse Deus já venceu o inimigo. E é nele que nós devemos nos apoiar. Num Deus que está acima das nossas forças, que está acima das nossas emoções, está acima das nossas fraquezas e está acima dos nossos vícios. Nele nós podemos nos apoiar na certeza de que ele já venceu o inimigo. Pedro nos lembra, meu irmão e minha irmã, que você, na adversidade, não caminha sozinho. Outros irmãos, seja à nossa volta, sejam próximos a nós, ou pelo mundo afora, passam pelos mesmos desafios, ou até desafios maiores. Nós começamos aqui lembrando dos nossos irmãos lá no Congo. Quantas famílias enlutadas, mais de 100 pessoas, num ataque covarde, num momento delicado de vida. A gente fica pensando assim, aonde chega, né? Aonde chega um ataque extremista acontecer num sepultamento para aproveitar uma aglomeração de cristãos? Mas, quando nós temos a consciência de onde nós podemos nos apoiar, em quem está a nossa âncora, em quem deve ser a firmeza da nossa vida, isso deve trazer equilíbrio para a nossa vida. Se você entende o que eu estou dizendo, diga amém. E, meus irmãos, quando a gente fala sobre isso, a gente vai notar na história do próprio Cristo, que é o nosso maior exemplo, daquele que foi capaz de resistir às tentações, as maiores tentações que um homem pôde sentir. E ele trilhou esse caminho confiando em Deus, sem reagir com ódio, sem se desesperar, sem usar os próprios atributos como Deus. Filipenses 2, no capítulo 2, do verso 5 ao 11, né, fala sobre isso. Tende em vós o mesmo sentimento que também Cristo Jesus teve, pois ele, subsistindo na forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a sua forma de servo,
assumiu a sua semelhança de homens, foi reconhecido na sua figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu querido irmão, minha querida irmã, moderação diante das adversidades é permanecer firme na fé, sem achar que você é o único que sofre. Lembrando que a vitória final, ela pertence e já é garantida pelo Senhor. Amém? Então, qual deve ser a nossa postura? Sóbrios e vigilantes. Onde devemos estar ancorados? Onde devemos estar firmados? Na fé no Senhor. E a terceira pergunta que eu faço é: qual deve ser a nossa perspectiva? Qual deve ser o nosso olhar, né? Onde deve estar o nosso ponto de vista? A gente lê o versículo 10 do nosso texto. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, qual deve ser a nossa perspectiva de vida? A eterna glória de Deus. Os nossos olhos devem estar postos lá. A moderação na vida do crente, ela nasce através de uma vida que olha nessa ótica. Uma vida que olha para a eternidade. Eu não sei se você já viu essa ilustração. Eu convido para que você veja. Quando sair daqui, acorda. Eu gosto muito do Francis Chan. É um autor que eu gosto muito de ler. E Acorda foi acho que a primeira meditação assim, mais conhecida do Francis Chan. É muito antiga. E ele trata uma ilustração interessante. Ele pega uma corda, ele muda a cor de um pedacinho da corda, e ele fala o seguinte, imagina que toda essa corda aqui é a nossa existência. Toda essa corda, ela não tem fim. Imagina que essa corda não tem fim. Ela é toda a nossa existência. Só que esse trechinho aqui pintado é o nosso período de vida aqui na Terra. E aí ele faz o seguinte: por que, a reflexão que ele traz é, por que a gente vive a nossa breve vida se esforçando para que tudo aconteça aqui nesse pedacinho tão, tão pequeno, quando a gente tem a consciência de que existe toda uma eternidade onde a gente pode viver a nossa vida para investir nessa eternidade. Essa é a reflexão que ele traz para a gente. Ou seja, a imagem da corda, na verdade, nos convida a saber se a gente está investindo bem a nossa vida ou nas coisas efêmeras da vida, naquilo que não dura, né? Ou seja, o convite é para que a gente reavalie a forma como a gente gasta o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos. Será que eu tenho vivido para um momento da minha vida? Será que eu tenho vivido e invisto todas as energias para isso? Ou eu tenho olhado para a eternidade e vivido dessa forma? O verso 10, ele nos diz que o nosso sofrimento é por um pouco. Por um pouco. Se quando comparado com a glória eterna. Nosso sofrimento é breve. Eu não sei se você conhece essa canção, eu gosto muito, né? Quando ela fala, toda dor é por enquanto, a tua alegria daqui até o fim, e eternamente sim. Aí ele fala, a alegria verá meu rosto sem lágrimas, ver raiar o dia em que o Senhor Cristo voltar nas alturas com os anjos. Ou seja, ele está dizendo assim, toda dor, exatamente baseado nesse texto,
é por enquanto. Viva a vida com os olhos na eternidade. Por isso, meu irmão, leva essa palavra para o teu coração. Se você tem passado por momentos de adversidade, chegou aqui passando por questões que têm sido incômodo na vida, no teu coração, se tem atrapalhado o teu dia a dia, eleva os teus olhos. Eleva os teus olhos, olha para uma eternidade e faça um balanço do que você tem investido sobre esse momento. Porque existe uma eternidade, eu quero dizer isso para você. Existe uma eternidade e o que você tem feito por ela. Quando nós vemos o nosso texto aqui, a gente vai entender que Deus, Ele é aquele que nos aperfeiçoa, ou seja, que ajusta o nosso caráter, é aquele que nos firma, é aquele que dá estabilidade, é aquele que fortifica, ou seja, Ele nos dá força, é aquele que nos fundamenta, aquele que estabelece pilares, colunas fortes para a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, enxergue a adversidade, os problemas da sua vida pela lente da eterna glória que só Cristo pode te dar. Isso é que deve trazer equilíbrio para o seu coração, para a sua mente, na sua forma de viver. Portanto, queridos, onde deve estar a sua confiança? Eu quero afirmar com toda certeza que não é no seu trabalho, que não é na força da sua família, na força do seu relacionamento, ou então na boa educação que você talvez tenha recebido dos teus pais. Não é nisso que está a nossa força. A nossa força, de fato, nós só conseguiremos nos manter moderados, equilibrados, firmes diante das adversidades, se estivermos firmados no Senhor e com os olhos na eternidade. E aí seguimos para o verso 11, quando Pedro termina com uma canção de adoração a Ele, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, preste muita atenção aqui em tudo que a gente falou. Se você não entendeu nada até aqui, eu quero te fazer esse convite para que você preste muita atenção no que essa frase quer dizer. É que se o domínio da sua vida estiver nas mãos de Deus, Ele, e não o diabo, e não as circunstâncias, e não as emoções, Ele vai cuidar de todas as coisas. Amém? Se o domínio da sua vida estiver de fato nas mãos do Senhor, você pode viver uma vida de moderação apesar das adversidades. E esse é o centro da mensagem de hoje. Moderação na adversidade é fruto de confiança, é fruto de fé. Moderação na adversidade é viver na certeza daquilo que Paulo escreveu ao jovem Timóteo, quando, inclusive, a gente tem uma canção também, que muito conhecida, né, que a gente canta sobre isso. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É isso que ele diz. Eu sei, Timóteo, em quem eu tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso independe dos problemas, independe das questões, independe dos diagnósticos, independe dos cenários políticos, ideológicos, financeiros, econômicos, o que for. O que eu quero dizer para você hoje, meu irmão e minha irmã, é que as adversidades perdem o poder quando nós temos a certeza que o controle final da nossa vida está nas mãos do Senhor. Por isso, moderação diante das adversidades não é fraqueza, não é passividade, mas confiança naquele que pode todas as coisas,
naquele que pode todas as coisas. E por fim, meu irmão e minha irmã, eu quero agora sim fazer algumas perguntas ao teu coração. Onde é que as adversidades que você, porventura, esteja vivendo, elas têm roubado o seu equilíbrio? Onde é que o medo, a ira, a ansiedade, onde é que ela tem falado mais alto? O que eu quero te dizer hoje, de forma muito clara, é para que você, hoje, sem perder tempo, entregue todas essas áreas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E quando você fizer isso de fato, você vai receber do Senhor, do Espírito Santo, poder, amor, moderação e tudo que você precisa para enfrentar cada desafio com a mente equilibrada, com a mente tranquila, com o que a Bíblia diz, nós falamos na semana passada, com a paz que excede todo o entendimento, com aquela paz que você talvez não vai conseguir explicar como, mas ela está lá, está no teu coração. Ela vai chegar no teu coração quando você entregar totalmente a sua vida ao Deus Todo-Poderoso.